Olá, meu nome é Raabe e eu venho aqui hoje para conversar um pouco sobre os resultados do nosso PIBIC, intitulado Complicações Pós-Operatórias no Pós-Alta Realidade dos Pacientes Ortopédicos. Esse PIBIC ele foi orientado, dirigido pela professora doutora Paula Regina de Souza Hermann, e o que nós sabemos é que as complicações operatórias elas são responsáveis por um aumento exponencial nos gastos e recursos que são utilizados com o paciente no hospital. Só para que a gente tenha uma noção, a infecção de sítio cirúrgico, ela é responsável por 14 a 16% das infecções intra-hospitalares e responsável também por aumentar até 300% o gasto com esses pacientes no intra-hospitalar. Além disso, por muitas vezes, algumas complicações pós-operatórias, elas ocorrem não ali dentro do hospital, mas após a alta desse paciente do pós-operatório. Por causa disso, o nosso objetivo aqui nesse estudo foi o de identificar a ocorrência de complicações pós-operatórias em pacientes submetidos à colocação de próteses e implantes ortopédicos em uma instituição pública de saúde por meio do monitoramento domiciliar. A pesquisa foi realizada através de um estudo descritivo, prospectivo e quantitativo, que foi realizado em um hospital público de grande porte do DF. A amostra de 30 pacientes foi de pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, que foram submetidos à cirurgia ortopédica com colocação de próteses ou implantes do tipo placas, pinos, parafusos, hastes e próteses articulares ortopédicas. Esses pacientes eles foram acompanhados por contato telefônico após sua alta por 90 dias. Nesse contato telefônico, que foi por mensagem ou por ligação, a pesquisadora abordou o aparecimento dos principais sinais e sintomas das complicações que poderiam ocorrer nesse período. Foi utilizado um checklist que foi adaptado da diretriz de monitoramento exatamente para este fim. E durante esse acompanhamento, depois de 30 dias, dos primeiros 30 dias iniciais, foi realizado o registro desse primeiro acompanhamento e o agendamento semanal no horário que fosse melhor para esse participante até o final desses 90 dias. Os dados foram analisados pela estatística descritiva com valor de P igual a 0,05. Nós trazemos aqui na nossa tabela de resultados algumas variáveis que foram observadas. Então, a nossa população foi predominantemente masculina, com 54,2% dos participantes, idade média de 52,6 anos. O osso mais fraturado foi o osso do fêmur, com 41,6% das fraturas, e o material de osteossíntese mais utilizado foi o de placas e parafusos, com 54,1% das operações. O tempo de internação em dias médio foi de 22,3 anos. Quando a gente olha para a próxima tabela, que vai nos mostrar a ocorrência dessas complicações de acordo com as semanas de acompanhamento, a gente percebe que complicações como a infecção, a febre, o edema ou a dificuldade para deambular, elas foram reduzindo na medida que o período desse acompanhamento progredia. Enquanto a complicação, por exemplo, da dor, ela já foi frequente o tempo inteiro deste acompanhamento, com uma redução pouco significativa do começo para o final desse acompanhamento. Sendo assim, nós concluímos que as principais complicações que nós detectamos no estudo vão de acordo com o que as literaturas anteriores também nos diziam, que a questão da reinternação e das complicações pós-operatórias, elas continuam sendo uma realidade, uma problemática relevante dentro da realidade do paciente ortopédico, e que por isso esse paciente ele precisa ser acompanhado, ser monitorado, não apenas no intra-hospitalar, mas também em todo o seu período de pós-operatório tardio após a sua alta. Nós concluímos com essas informações e agradecemos a participação nessa edição do PIBIC.